E aí, ser humaninhos, como vão vocês? Vamos começar aqui com essa primeira videoaula desse canal, falando um pouco de razão e proporção, tá? Alguns conceitos e algumas aplicações. Vamos separar aqui logo pelo sumário, tá? Definição de razão, algumas coisas que a gente vai ver, né? Alguns exemplos de razões, tal. Proporção e grandezas. E por fim aqui algumas aplicações, beleza? Vamos lá logo inicialmente pelo conceito de uma razão, tá? A definição matemática de uma razão, tá? A razão entre dois números A e B, tá? Onde B tem que ser diferente de zero. Então eu poderia escrever o seguinte, né? Teria aqui, né, um número qualquer A e aqui um número qualquer B, tá? E esse B tem que ser diferente de zero, porque você estaria meio que dividindo e você não tem como você ter divisão por zero, né? Não posso colocar assim, né? 3 sobre zero. Não faz sentido isso aqui, né? Então, por isso que ele afirma que esse B aqui ele tem que ser diferente de zero, tá? Aí fala, a razão entre dois números é o quociente AB, ou então A dividido por B, tá? Com o que é que trabalha uma razão? Ela trabalha com alguns conceitos importantes, tal. Ela acaba misturando algumas grandezas. Aí funciona da seguinte forma. Poderia pegar assim, por exemplo, você está andando com o seu carro, tá, e o seu carro ele está andando com uma velocidade de 80, por exemplo, 80 quilômetros por hora, tá? 80 km por hora, tá? O que é que isso significa, né? Significa que ele anda 80 quilômetros em uma hora. Beleza, ou seja, ele está andando 80 quilômetros por hora. Passou 2 horas, ele andou 160 quilômetros. Passou 3 horas, andou 240 quilômetros. Ou seja, está afirmando aqui que a cada hora esse carro vai ter andado 80 quilômetros, tá? Isso daqui é uma razão, tá? Ou seja, você tem aqui 80 sobre 1, né? Então a razão, ela trabalha com algumas unidades de medida, que aqui você tem a distância e aqui você tem o tempo, né? Então a razão, ela traz uma relação entre algumas coisas. Isso é uma razão. E eu até aproveito a oportunidade para mostrar a diferença de uma razão para uma fração, tá? E uma razão aqui tal, já isso aqui é uma fração. Simplesmente isso aqui é uma fração. Perceba que a fração, eu não estou colocando unidades de medida aqui. Não estou colocando. Simplesmente 5 sobre 2, tal. 2,5, tal. Então isso aqui é uma fração, é um número fracionário, né? Ou seja, uma fração é uma coisa mais simples, tal. Beleza, vamos avançar um pouquinho aqui mais, mas já para deixar bem clara a diferença, tá? As duas se escrevem da mesma forma, razão e proporção. Só que a razão ela é uma coisa mais rica, né? Então aqui interpretação, né? Significa quantas vezes uma medida cabe na outra, quanto de uma grandeza corresponde a uma unidade de outra, facilitando comparações. Então a razão ela trabalha com as grandezas, né? Beleza. Aí ele traz aqui o exemplo, né? Mais um outro exemplo aqui. Uma sala com 15 meninos e 20 meninas, tal. A razão entre meninos e meninas é 15 por 20, tal. Que simplificando resulta em 3 quartos. Ou seja, para cada 3 garotas, para cada 3 meninas, 4 meninos, tal. É exatamente isso aqui que está tendo. Então a razão ela trabalha com unidade de medida, está comparando a quantidade de meninos com a quantidade de meninas, tá? Isso é uma razão. Vamos lá. Tem aqui mais alguns exemplos, tal, beleza, uma velocidade de um carro, de uma moto, tal. Ele coloca aqui também a densidade demográfica, olha só. Ou seja, o número de habitantes e a área total ocupada, tal. Aí ele coloca aqui, né, habitantes por quilômetro quadrado. Aí você poderia afirmar, por exemplo, você pega uma cidade qualquer, uma grande metrópole, pega São Paulo, aí você teria, por exemplo, sei lá, 300, vamos lá, colocar aqui, 3.000, vamos supor, né? 3.000 habitantes, tal, por quilômetro quadrado. Estou colocando um exemplo aleatório, uma coisa exagerada aqui, tal. Então, a cada quilômetro quadrado você teria 3.000 habitantes. É um absurdo, eu sei, tal. Mas beleza, tá? Então aqui eu estaria trabalhando, né, com o conceito de densidade demográfica, tal. Então teria aqui, né, uma cidade, uma grande metrópole com uma grande quantidade de pessoas, tal. Por outro lado, se eu fosse para uma cidadezinha do interior, eu teria 500 habitantes por quilômetro quadrado e por aí vai. Ou seja, em uma grande metrópole você tem uma maior densidade demográfica, tal. Então você tem mais pessoas naquele mesmo espaço, tá? Escala e densidade por aqui, ó. Vamos lá, aqui é importante. A escala, né, é a razão entre a medida no mapa e a medida real, tá? É uma coisa bem importante. Por exemplo, né, você tem alguns exercícios que vocês vão ver que ele teria uma coisa assim, ó. Teria, por exemplo, né, 1 por 1000, tal. Ou seja, né, você teria, é como se fosse aqui, é como se esse 1 fosse 1 centímetro do mapa, 1 centímetro do mapa, e na vida real seria quilômetro, tal.
Ou seja, a pessoa foi lá e desenhou um mapa qualquer, um mapa de uma cidade. O mapa é uma coisa pequenininha, tá? Uma coisa pequena. Aí cada centímetro daquele mapa seria 1 quilômetro. Se no caso seria no caso 1000 quilômetros, tal. E por aí vai. Ou seja, aqui a gente está usando a ideia de escala, né? Então ele está comparando o tamanho do mapa com o tamanho da cidade, tá? Por fim, aqui um outro exemplo importante de razão é a ideia de densidade. Estou meio gripado aqui. É a ideia de densidade aqui e tal. Que ele colocou aqui, né? Densidade de um corpo é a razão entre sua massa e seu volume. Vamos lá. Tá. O que isso significa? Densidade é um conceito importantíssimo usado em várias áreas. Ele fala densidade aqui e tal. Vou colocar a densidade D. Ela é a razão, né, entre sua massa, tal, a massa de um corpo e seu volume, tal. Ou seja, a densidade ela mede o tanto que existe de massa em um determinado volume de um corpo, tal. Aí se eu fosse pegar aqui, por exemplo, pessoal, se eu fosse pegar aqui, por exemplo, uma caixa, vai. Tem aqui uma caixa qualquer. Então estou tentando desenhar aqui uma caixa, tá? Desenha aqui uma caixa. Tá? Essa caixa ela tem uma certa quantidade de, sei lá, mosquitos. Aí. Tem aqui essa caixa. Vou desenhar aqui uma outra caixa. Tá? Vamos lá. Desenha aqui uma outra caixa. Tá? E essas caixas vão ter algumas quantidades de mosquitos. Aí tem essa caixa aqui. Vamos supor que elas seriam do mesmo tamanho. Né? Então tem aqui essas duas caixas. Tal. E essa primeira caixa daqui ela vai ter uma quantidade mais ou menos de mosquitos. Tá? Então ela teria aqui uma quantidade comum, tá? Beleza. Por outro lado, já essa outra caixa daqui, ela teria uma quantidade bem maior de mosquitos, tá? Aí partindo do princípio que as duas caixas têm o mesmo tamanho, elas teriam o mesmo volume, né? Então poderia afirmar que essa caixa daqui de baixo teria uma densidade maior do que essa caixa daqui de cima, tá? Ela teria uma concentração, tá? Ou seja, ela teria uma concentração maior de massa de mosquitos aqui do que aqui, tá? Beleza, né? Então teria aqui uma densidade maior. O exemplo mais tradicional é você misturar massa e volume, tal. Mas você pode usar densidade para outras coisas. Inclusive é o que tem aqui, ó, densidade demográfica, tal. A quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, né? Beleza. Então vamos avançar um pouquinho mais, tal. Definição de proporção. Uma coisa bem tranquila. Vocês já sabem agora o que é uma razão. Agora vocês já sabem o que é uma razão. Então eu posso afirmar o que é uma proporção. Proporção ela é uma mistura de ela é uma igualdade de razões, tá? Então fica o seguinte, olha só o que ele colocou aqui, igualdade entre razões, tá? Então ele teria uma grandeza qualquer aqui sobre essa grandeza que seria igual a essa sobre essa, tá? Então basicamente uma proporção ela é uma igualdade de razões, beleza? Vamos ter aqui mais alguns exemplos, tá? Aí tem aqui uma propriedade fundamental importantíssima, né, que ela serve como base da regra 3, que é uma coisa que vocês já devem ter visto bastante, tá? Aí ele colocou aqui, né, A sobre B é igual a C sobre D. Aí a pessoa aplica a ideia de proporção, né, tá? A ideia da proporcionalidade é o que o povo chama de meios pelos extremos, entre aspas, né? Então ele pegou o A, multiplicou pelo D, A vezes D, igual a B vezes C. Ou seja, né, a gente pegou o A aqui, multiplicou pelo D, igual a B vezes C. Ou seja, ele fez uma multiplicação cruzada aqui, uma multiplicação em X, tá? Por isso que o povo chama de meios pelos extremos, tem gente que chama de borboletinha, esse é novo para mim e tal. Mas o princípio básico é a ideia de proporcionalidade, tá? Se essa razão é igual a essa razão, a gente tem aqui uma proporção. E se tem uma proporção, a gente pode aplicar essa ideia daqui, ó, tá? Beleza, mas ela é uma base, né? Uma ideia que trabalha com... que você pode meio que misturar com regra 3, tá? Então ele calcula valores desconhecidos em proporções. Verifica a validade de uma proporção e produtos cruzados e tudo mais, beleza? Vamos aqui agora para um exemplo interessante, olha só. Dando continuidade à exploração, agora, como resolver proporções, tá? Usando essa propriedade fundamental das proporções aqui, ó. Beleza? Que é a propriedade dos meios e extremos, tá? Meios pelos extremos, que é essa multiplicaçãozinha em X, né? Tarará. Aí ele fala assim, ó, o objetivo maior é determinar quantos litros de tinta serão necessários para se pintar uma área maior. Então, se eu puxar para cá, ó, ele quer saber quantos litros de tinta, chamar aqui de LT, litros de tinta, ele quer saber o quanto que isso vale. Vou colocar igual a uma interrogação. Então, litros de tinta igual a interrogação. Quanto que é? Não se sabe.
Ele quer saber o que isso é. Determinar quantos litros de tinta serão necessários para pintar uma área maior a partir de uma proporção estabelecida. Aí ele fala, se 4 litros de tinta pintam 24 metros quadrados. Ou seja, posso colocar assim, 4 litros, vou botar só 4 litros mesmo. 4 litros, eles pintam 24 metros quadrados. Então vou colocar aqui, ó, 24 metros quadrados, tá? Metros quadrados, beleza. Quantos litros, ele quer saber quantos litros, então aqui eu vou botar X. Quantos litros serão necessários para pintar 60 metros quadrados? Qual que é o princípio aqui que está sendo trabalhado, tá? Observe que aqui ele tem, eu poderia separar isso aqui em dois, né? Então aqui eu teria uma proporção e tal. Então aqui, ó, olha só o que acontece. Aqui eu tenho metro quadrado, aqui eu tenho metro quadrado. Aqui eu tenho litro, aqui eu também tenho litro. Então quando eu vou fazer a regra 3, é importante que vocês coloquem unidade com unidade. Você não vai colocar litro aqui e aqui embaixo metro quadrado. Você coloca aqui litro, você coloca aqui metro quadrado e por aí vai, tá? Aí ele quer saber, né, quantos litros são necessários para pintar 60 metros, tá, né? Beleza, olha só o que é que eu vou fazer aqui agora. Deixa eu descer um pouco a página, descer aqui um pouco, cadê? Descer aqui um pouco, deixa eu tirar isso aqui, desce. Ele quer saber quanto aqui, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o 4, né? E vou aplicar de novo a multiplicação em x, que é a multiplicação cruzada. Olha, então 4 vezes 60, né? 4 vezes 60, vou colocar aqui, né? 4 vezes 60, tá? Vai ser igual, né? É a mesma ideia que a gente estava trabalhando aqui, ó. Então eu pego esse número, multiplico pelo d, igual a b vezes c. Então eu faço uma multiplicação em x. Então 4 vezes 60 é igual a 24 vezes x. 24 vezes x. Poderia colocar x vezes 24, tanto faz, tá? Vou colocar aqui 24 vezes x, tá? Aí vou puxar um pouco para cá agora, olha, puxar um pouco para cá, olha só, tá? 4 vezes 60, tá? Aí fica aqui, né? 4 vezes 6, 24, tá? Vamos lá. 24. Mas como é 4 vezes 60? 240. Igual, né? A 24x, olha só. Igual a 24x, né? Beleza, olha o que eu fiz aqui, né? Peguei esses números daqui e eu cheguei nesse resultado. Aí, né? Tem aqui 24 vezes x, não é isso? Esse 24 aqui, ele tá aqui multiplicando, né? Então ele pode descer dividindo. Então ele pode ficar assim, ó. 24 tal, 240 dividido por... Esse 4 ficou feio. 240 dividido por 24, né? Que esse aqui é o valor de x, tal. Aqui é o valor de x, né? Então eu posso afirmar, né, que x vai valer igual a 10 litros. Ou seja, né, a resposta dessa questão aqui vai ser 10 litros. Então ele perguntou: 4 litros de tinta pintam 24 metros. Quantos litros para pintar? 4 litros de tinta pintam 24 metros quadrados. Quantos litros de tinta são necessários para pintar 60 metros quadrados? Tá? Aí cheguei aqui nesse resultado. Beleza, vamos avançar um pouco mais, tal. Trabalhei aqui, né, agora com um pouco de razão e proporção. Vamos avançar um pouco mais aqui agora para alguns conceitos. Vamos para outra página aqui. Vamos lá, né? Grandezas diretamente proporcionais. A gente tem dois tipos de grandeza, diretamente e inversamente proporcionais, tá? Então vocês já sabem agora o que é uma proporção, né? Você tem algumas coisas que podem crescer juntas, que podem cair juntas aqui e tal. Parem para pensar. Vamos fazer uma comparação aqui agora, olha só. Ele falou 4 litros para pintar 24 metros quadrados. Quantos litros para pintar 60 metros quadrados? Faz sentido pensar que, como é uma área maior, né? Como é uma área maior, precisa de mais litros. Ele precisava de 20 aqui, uma certa quantidade de litros aqui, né, para 24 metros quadrados, né? Uma certa quantidade de tinta para 24 metros quadrados. E como vai ser uma área de 60 metros quadrados, faz sentido a gente pensar que precisa de mais tinta, né? Que o resultado, inclusive, aqui deu 4 litros, aqui deu 10 litros, né? Ou seja, eu aumentei a área, né? Eu aumentei esse espaço aqui, então eu precisei de mais tinta, né? Aqui 10 litros de tinta, aqui 4 litros de tinta.
Então perceba, eu aumentei o espaço que ia pintar, de 24 para 60, precisei de mais tinta. Então, se eu crescer, olha que uma coisa interessante, tá? Se eu crescer o espaço, né? Se eu crescer esses metros quadrados aqui, eu também vou crescer a quantidade de litros. Ou seja, as duas cresceram, as duas foram para cima. Tá? Eu coloquei aqui 60 metros quadrados. Se eu colocasse 80 metros quadrados, precisaria de mais litros ainda. Se eu colocasse 100 metros quadrados, precisaria de mais litros ainda. Tá? Então, basicamente, isso aqui são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Diretamente proporcionais são aquelas que crescem juntas. Então, né? Aqui também, ó, aqui, por exemplo, quanto mais gasolina você colocar no carro, mais você paga. Diretamente proporcional. Porque quando uma grandeza cresce, a outra grandeza cresce também. Tá? Se você for ilustrar isso através de um gráfico, você teria, né, uma função crescente. Tá? Que a gente teria, no caso, conforme eu vou aumentando, né, eu vou aumentando o número aqui, ele também vai aumentando na parte de cima. Então aqui tem um gráfico de uma função crescente. Né? Então isso aqui é uma grandeza, são grandezas diretamente proporcionais. Crescem juntas. Faz sentido. Quanto mais velho você fica, mais a pele fica enrugada, poderia dizer assim. Ou seja, né, eu poderia afirmar que mais idade você teria mais rugas. Então as duas coisas crescem juntas, são diretamente proporcionais. Claro que as pessoas usam produtos de beleza, tal, né? Principalmente as mulheres usam produto de beleza tal para tentar esconder, né, a velhice, tal, mas é uma coisa que chega para todo mundo, tal. Beleza? Essas são grandezas diretamente proporcionais. Inversamente proporcionais já dá para entender que é o contrário, tá? Então quando uma cresce, a outra cai. Posso pensar aqui, vou pegar aqui, adicionar mais uma página, tá? E posso voltar para esse mesmo problema, olha só. Vamos supor aqui, ó, ele pegou aqui, né, que ele pegou aqui e tal, vamos supor assim, eu poderia comparar assim, ó, vamos lá, tem aqui esse gráfico, ó, esse gráfico aqui ele mostra, né, ele mostra a relação de grandezas inversamente proporcionais, tá? Quando uma cresce, a outra cai. Então ele comparou aqui, né, o tempo aqui, ele comparou aqui a altura de um objeto, né, tá? Ou seja, né, o gráfico da altura vezes tempo. Um exemplo de uma grandeza de uma relação não proporcional. Ou seja, uma relação inversamente proporcional. Quando uma cresce, a outra cai, tá? Aí eu posso pegar aqui, vou inventar um exemplo aqui agora. Eu pensei em usar esse, mas esse aqui não vai ficar muito legal, tal. Poderia pensar assim, ó. Vamos supor que eu tenho aqui, a pessoa tem que trabalhar para construir uma obra. Vamos supor, tem que trabalhar para construir uma obra, tal. E ela teria, por exemplo, assim, teria que construir uma casa, teria que construir alguma coisa em um espaço de 30 metros quadrados, tá? Vamos supor, né? Um espaço de 30 metros quadrados. Ficou muito pouco, tá? Mas beleza. E a pessoa teria aqui, por exemplo, sei lá, 10 funcionários, 10 pedreiros. Então vou chamar aqui de 10 PE. Isso aí iria gastar uma certa quantidade de tempo, tal. Então poderia afirmar que isso gastaria, vamos supor, 10 horas. Estou dando um exemplo qualquer, né? Então, para que eu conseguisse fazer esse trabalho nesses 30 metros quadrados, eu teria 10 pedreiros aqui e iria gastar 10 horas, né? Vamos supor que eu colocasse agora, poxa, e se eu colocar, né, 20 pedreiros? Aumentei a quantidade de trabalhadores, não é isso? Será que seria mais horas? Será que seria menos horas? Não sei, vamos descobrir. Vamos colocar aqui X, porque eu não sei quanto que seria, né, esse valor daqui, então. Então aí que vem o questionamento, tá? Ou seja, né, o que aconteceu aqui, né? Eu aumentei aqui, eu tinha aqui 10 pedreiros, tal, para 10 horas, tal. Coloquei aqui 20 pedreiros, tal. Será que isso aumentaria a quantidade de horas? Agora a gente para pensar um pouco, né? A gente pode parar para pensar um pouco. Se você tiver aqui mais pedreiros, vocês acham que vai gastar mais ou menos horas? Faz sentido a gente afirmar que vai gastar menos horas, porque a gente vai ter mais trabalhadores aqui para conseguir terminar esse trabalho, né? Então, se a gente vai ter mais trabalhadores aqui, então vai gastar menos tempo. Então, a gente teria grandezas aqui inversamente proporcionais, né? Ou seja, né? Eu pego aqui a quantidade de pedreiros, tal. Eu posso aumentar, né, a quantidade de pedreiros. Se eu aumentar a quantidade de pedreiros, a quantidade de horas para fazer esse trabalho reduz. Então a gente tem aqui agora grandezas inversamente proporcionais, tá?
Quando a gente vai trabalhar com regra 3 para grandezas inversamente proporcionais, a gente vai ter que inverter. A gente vai ter que inverter uma dessas colunas aqui, ó. Olha o que é que eu vou fazer. Aqui eu tinha 10 e na outra eu tinha 20, né? Então aqui eu tinha 10, aqui eu tinha 20. Aqui agora vai ser 20. Opa. Aqui agora vai ser 20 e aqui agora vai ser 10, tá? Ou seja, eu inverti. Perceba que eu não inverto essa daqui, ó. Eu não inverto essa daqui. Porque é aqui que está o X da questão. Então, quando eu for inverter, eu inverto a outra. Eu não inverto a questão que tem o X, que é a informação que eu quero saber. Então, beleza. Cheguei aqui e tal. Qual que é o procedimento agora? Vai ser uma regra 3 simples, tá? A gente só vai avançar e tal. Só que perceba que para você calcular uma regra 3, né? Com a grandeza diretamente proporcional, a gente só faz a conta do jeito que está e já era. Para uma grandeza inversamente proporcional, a gente tem que fazer essa inversão. Aí fica, né? Vai ser o mesmo esquema, né? 20 vezes x, não é isso? 20x vai ser igual, né? 10 vezes 10, que vai dar 100, não é isso? Vai dar 100, então. Beleza, né? E posso colocar aqui em x, esse 20 está multiplicando, desce dividindo. Dividido por 20, né? Então, ou seja, x vai ser igual a 5. X vai ser igual a 5, né? Que no caso seria 5 horas, não é isso? Então aí que vem uma parte importante, olha só. Se eu tiver aqui, né? Eu tenho aqui 5 horas, tal. Beleza. Ou seja, eu tinha 10 horas, 20 trabalhadores, tal. Quando eu aumentei aqui a quantidade de trabalhadores, caiu para 5 horas, tal. Então esse X aqui passa a ser 5. Então gastou metade do tempo, né? Ou seja, eu dobrei a quantidade de trabalhadores e o tempo gasto caiu pela metade, né? Beleza. Então a gente tem aqui, né, regra 3 para grandezas diretamente proporcionais e regra 3 para grandezas inversamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra cai. Então beleza, vamos avançar um pouco mais. Tá? Aí ele colocou aqui só mais algumas informações, tá? Para algumas relações, né, entre essas grandezas. Tá? Diretamente proporcional, quando uma aumenta, por exemplo, ou as duas aumentam ou as duas diminuem, porque elas podem diminuir ao mesmo tempo. Né? Diretamente proporcional é quando elas trabalham juntas, tá? Então, se for para crescer, cresce as duas, se for para cair, cai as duas, tá? Inversamente proporcional já é o processo inverso, tá? Ou seja, né? Já acaba sendo o processo inverso, então elas são meio que inimigas, entre aspas, né? Poderia, um exemplo aqui interessante que ele traz, né? É peso e preço, tá? Ou seja, você vai comprar pão. Quanto mais pão você colocar, mais pesado, maior o preço. Aumentou o peso, aumentou o preço. Beleza. Agora aqui, inversamente proporcional. Operários e tempo. Ou seja, trabalhadores e tempo. Tá? Quanto maior a quantidade de trabalhadores, o tempo vai cair, né? Vai reduzir e tal. Porque você vai ter mais pessoas trabalhando em equipe para conseguir terminar um trabalho. Não é isso? Vamos agora para essa próxima parte aqui. Olha só. Ele traz, né? Um mapa possui uma escala cartográfica de 1 por 250 mil, tá? Ou seja, né? Ele trouxe aqui essa razão, não é isso? 1 por 250 mil, tá? Beleza. 250 mil. Chegou aqui, ó. Ele quer saber, né? Se a distância entre duas cidades é medida como 12 centímetros no mapa. Qual que é a distância total entre essas cidades, né? Entre essas cidades expressa em quilômetros, tá? Ou seja, né, o que é que ele fala? 1 centímetro no mapa equivale a 250 mil centímetros na cidade, tá? Beleza, né? Aí ele quer saber, né? Qual que é ele fala, a distância entre duas cidades, tá? É 12 centímetros, tá? Então, a distância aqui entre duas cidades, tá? Seria 12 centímetros, tá? 12 centímetros. Qual que seria, né, a distância real entre essas cidades expressa em quilômetros, tá? Qual que seria, né, a distância real entre essas duas cidades aqui expressa em quilômetros, tá? Olha só como é que funcionaria essa questão, tá? Ele está afirmando o seguinte, ó, vamos lá. Vou fazer aqui agora no formato de proporção, né? Ele fala aqui 1 centímetro, tá? 1 centímetro ele é a distância no mapa. E 250 mil centímetros, tal, é a distância no é a distância na vida real, né? A distância na cidade, tá? Então, eu poderia afirmar que isso daqui vai ser igual, né, a distância no mapa, vou chamar de dm,
E aqui seria a distância das cidades, tá? Vou chamar de DC. Ou seja, né? O que é que ele tem aqui, né? Esse centímetro aqui seria a distância no mapa e esse 250 mil seria a distância na cidade, tá? Aí ele quer saber, né? Se fosse 12 centímetros no mapa, né? Qual que seria a distância real na cidade? Ou seja, se eu colocar aqui agora, olha só, 12 centímetros, então. Se eu chegar para cá, agora, e colocar aqui 12 centímetros, olha só. Se eu colocar aqui 12 centímetros, tal. Quanto é que valeria, né, essa distância na cidade aqui, esse equivalente, né? E ele quer saber em quilômetros, tá? Primeiro eu vou encontrar em centímetro, depois converter para quilômetro, né? Aí fica aqui, né, DC, a distância da cidade, vezes 1, nem precisa colocar, né, mas vou colocar aqui. DC vezes 1, tal, vai ser igual, né, 250 mil vezes 12. 250 mil, são 4 zeros, vezes 12. Quer saber isso aqui, olha só. Vezes 12 e tal. Quanto é que vale isso aqui, né? Aí vai ficar aqui só DC, tal, DC. Vai ficar 250 mil vezes 12. Não sei quanto que é isso, mas o que é que eu vou fazer, né? Eu vou multiplicar, olha só, tem aqui vários zeros, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 25 vezes 12 e vou colocar só a quantidade de zeros, então. 25 vezes 12 vai dar 300. Então, eu coloco aqui, né? 300 e tal. Perceba que eu estou ignorando os zeros. Ignorei os zeros, tal. Então, 25 vezes 12 dá 300, tá? Sobrou 4 zeros. Vou colocar aqui os 4 zeros. 2, 3, 4. Então, deu aqui essa quantidade de centímetros. Barulho na rua. Deu aqui essa quantidade de centímetros, tá? Então, eu tenho aqui essa quantidade de centímetros, tá? Aí, agora, né, ele quer saber quanto é que seria, né, essa distância aqui em quilômetros, tá? Aí vem a questão, né? Para que eu possa converter, né, de centímetros para quilômetros, tal, eu vou ter que dividir, né, isso aqui por 100 mil, tal, para que eu possa encontrar, né, o valor disso aqui, não é verdade? Aí, né, eu vou pegar isso aqui e tal, e vou dividir por 100 mil, para que eu consiga chegar, né, não? Aí vou dividir aqui por 100 mil. Cheguei aqui e tal, aí posso simplesmente ficar cortando os zeros, né? Cortei um, cortei aqui, cortei dois, aí corta um aqui, corta um aqui, corta um aqui, corta. Ou seja, isso daqui é o equivalente a 30 km, então. Isso aqui é o equivalente a 30 km, então. Ou seja, a distância entre essas duas cidades aqui, né? Ela é de 30 km. Vamos avançar para o próximo aqui agora. Aqui a resposta, tal, chegou em 30 km, tal. Avançando aqui agora, olha só. Aí, né, a distância entre as duas cidades é de 30 km. Vamos agora para uma parte final aqui, tá? Considerando, né, a representação visual da proporcionalidade, como a manipulação ou escolha inadequada de escalas em gráficos pode impactar a nossa percepção e interpretação de relações de crescimento ou queda, levando a conclusões potencialmente distorcidas. Qualquer questão, quando a pessoa vai trabalhar com gráfico, tá? Vai trabalhar com uma escala, vai trabalhar com um mapa, é importante que a pessoa ela leve em consideração a ideia de escala, a ideia de proporção. Até para você fazer um mapa de uma cidade, você tem que respeitar a ideia de proporção, para que não fique uma coisa muito exagerada, tá? Beleza. Aí, né, conclusão final aqui, só a título de revisão, tá? A razão, né, ela compara as grandezas, tá? Beleza. Proporção é a igualdade de razões. E a gente usa aqui a ideia dos meios pelos extremos, né? Grandezas inversamente proporcionais, grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Diretamente crescem juntas, aumentam juntas. Inversamente proporcionais, uma cresce e outra cai. E por aí vai, beleza?